Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com o escritor Luiz Ru Rivas e estamos falando agora sobre literatura infantil. Luiz, você teve uma ideia assim maravilhosa, né? Você teve a parceria também de começar a escrever de uma forma super lúdica para as crianças conteúdos do Evangelho, conteúdos, né, do Espiritismo. Para começar, como que você teve essa ideia e como que você arranjou essas parcerias que abraçaram a ideia e foram adiante? Muito bem. Olá, amigos, tudo bem? Essa parceria, principalmente com Maurício de Souza, né, e o nosso companheiro Alan Mitchell, já estamos com 7 títulos, e agora já vão sair mais 2, com Chico Bento e a Turma da Mônica Jovem. Olha que legal. Vamos chegar aos 9 títulos. É um trabalho que aconteceu, a ideia surgiu há uns 7 anos, 8 anos talvez atrás, onde nosso amigo Alan Mitchell trabalhava comigo na TV6, que era uma TV espírita, né, e teve a ideia de entrar em contato com o Maurício de Souza, ligou por telefone, para ver se a gente conseguia colocar os vídeos da Turma da Mônica na TV. Como eles já tinham acertos com outras emissoras, né, eu viajei a São Paulo, encontrei com o Maurício, conversamos, agendamos uma reunião e surgiu a ideia de fazerem livros, né? Porque vídeo, além de ser muito caro, a animação também já estava com contratos com outros compromissos. Então surgiu essa ideia, mas o projeto somente veio a ficar materializado no ano 2014, no final, com esse livro que estamos vendo justo aqui, que é o Meu Pequeno Evangelho, né, onde a turminha mais querida do Brasil vai conhecer os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que é universal a todas as crenças, porque amor, perdão, amor aos pais, misericórdia, humildade, né, caridade, isso é normas de conduta para uma vida social nobre entre cidadãos. Saudável, né? Porque que coisa mais legal aprender noções de misericórdia, de amizade, isso é fantástico. E tudo isso que Jesus trouxe, né? O que a gente quer mostrar é o Jesus exemplo, o Jesus padrão, modelo de vida, né? Mais que a pessoa, e sim o que ele ensinou. Senão a gente aprende quando nasceu, quando morreu, mas não sabe o que ensinou. E é o que nos transforma, o que nos ilumina. Então, ao apresentar ensinamentos de Jesus, coisas do dia a dia, Turminha da Mônica vai para a praia, né? Praia de Santos, pode ser? Pode, muito bem, vai para a praia e aí começa a aprender do reino dos céus, vai para a piscina aprender de pureza, né? Aprende caridade, a Magali está doando alimentos, é uma coisa incrível, né? Então, a gente começou a brincar com os personagens da turma, mas com ensinamentos do bem. Logo depois, a editora Boa Nova foi que abraçou a ideia, junto com a equipe do Maurício de Souza, né? São muitos ilustradores, e o trabalho ficou tão lindo que surgiu um outro livro com Magali em Outras Vidas, as vidas passadas da Magali, porque ela come tanto e não engorda, né? Mistério, o que aconteceu em vida passada. Logo outro livro lançamos com Chico Xavier, que genial, o Chico Xavier, os ensinamentos do Chico com a Turminha da Mônica, né? Logo outro livro, Outro Lar, a Turma da Mônica vai ao Rio de Janeiro e conhece o mundo espiritual, né? Tem sonhos, né? E o primo André explica o que acontece quando a criança sonha, né? Explica que existe um outro mundo, uma outra dimensão, né? Um mundo espiritual. E aí a Turma da Mônica vai para a França e, lógico, em Paris, conhece os ensinamentos de Allan Kardec, né? Princípios e valores do codificador, né? Ensinamentos que são também universais. Finalmente, os ensinamentos de Jesus nesse último livro, e agora com o Chico Bento, que o livro está fofo demais. Ah, que legal. E a turma jovem para os mais jovens. É interessante que o livro, né, Meu Pequeno Evangelho, né, você pontuou uma coisa muito interessante. Ele serve para crianças de qualquer religião, né, porque ele vai pautar bem as virtudes, né, caridade, o amor, né, fazer o bem.
Já os outros, eles carregam um pouquinho mais na temática espírita. Para começar, a equipe do Maurício de Souza, né, o próprio Maurício ou suas filhas, eles são espíritas, sim ou não? Ou isso é um segredo que não pode ser contado? Não. Pode ser contado, sim. Maurício é católico. Né? O que abre os caminhos é que toda a proposta do bem, o que é entendido como amor ao próximo, semelhantes, a equipe apoia. Então, o Evangelho é uma proposta de bem global, né? Essa exatamente, né, é o que a gente vê, né, no meu pequeno, né, no primeiro, né, Sim. na primeira edição, no primeiro livro, que é meu pequeno evangelho que a gente trouxe aqui. Então, assim, ele serve para qualquer religião, até se os pais não forem muito religiosos, é uma maneira lúdica, é uma maneira bem assim, suave de apresentar bons conceitos, né, a boa moral, né? Bons exemplos. Eu tenho 2 casos que eu posso te comentar para que você veja como é interessante. Primeiro, uma mãe recebeu de presente de uma senhora o livro Meu Pequeno Evangelho. Essa mãe tem uma menina e ela não profere nenhuma religião, não tem nenhuma em especial. Deu para a menina. A menina pegou, leu o livro. Dias depois, a mãe observou a garotinha pegando uma sacolinha, entrava no quarto, colocou umas roupinhas, fez um nó, colocou na porta. Aí voltou, pegou outra sacolinha, entrou no quarto, colocou uns brinquedos antigos, fez um nó, colocou na porta. Voltou, pegou outra sacolinha, no quarto uns livros que tinha, colocou, fez um nó, voltou na porta e deixou. Aí a mãe perguntou: minha filha, por que você está fazendo isso? Assim, pegando as coisas do quarto na sacola. Mãe, é porque eu aprendi a fazer a caridade. Tem muita criança que não tem nada, então estou juntando para que quando você saia, leve para meninos que não têm nada. E aí perguntou: mas onde que você aprendeu isso? No livro que você me deu, a turminha da Mônica falando de caridade. Eu achei isso tão legal, porque a criança assimilou o conceito que é o fundamental. Né? Se é espírita, se é católico, evangélico, se não tem crença, não interessa. O que interessa é que a criança estava se iluminando, né? Estava sendo uma pessoa nobre. Sentimentos nobres estavam nascendo no coração. Isto é o aporte, isto é o fantástico. Né? E você me falou, né? A equipe dentro da equipe do Maurício é uma equipe sensacional, né? O maior carinho por todos eles, né? E já algumas pessoas me falaram: mas Luiz, lá não tem um penadinho, a avó Dita que fala essas coisas de outro mundo, né? De Chico Bento. E isso, como é que é? Olhem um detalhe, isso também vou contar para vocês, amigos. A importância de nós trabalhar, fundamentalmente, avós com seus netos, pais com seus filhos. Como assim? O Maurício nos contou que quando ele era criança, ele tinha uma avó que era espírita. A avó dele era espírita. E ele aprendeu, ouviu muitas histórias de outro mundo. Achou lindo isso. E então, logo isso se transformou na avó Dita contando as histórias, né, do Muminha, da Turma do Penadinho. Né? Olha que bacana. Então, as noções foram pegadas e interiorizadas. Porque nós temos um outro caso também de avô. Olha o papel dos avós. Eu sempre confundo avô, é um portunhol ainda, mas é o pai ou a mãe dos pais, não é isso? Sim. Nós fizemos uma parceria com outro grande cartunista, que é um sucesso na internet, Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer. Ele tem mais de 3 milhões de seguidores no Facebook. É um gênio, eu tenho uma admiração muito por ele, que consegue falar coisas da filosofia, das religiões, em tirinhas, em quadrinhos. Tudo de forma humorada. Tem muito adolescente jovem que segue o Carlos Ruas. Meus filhos eram fãs dele. Eles me chamaram: pai, olha, esse cara é fantástico e tal. Aí eu entrei em contato, muito gentil, nosso amigo Carlos Ruas, e falei: vamos fazer um livro falando de espiritualidade, me passa teu material, a gente faz o toque espírita. E ele me passou o material, né? É sensacional. Esse livro se transformou neste, chamado Um Sábado com Allan Kardec. Talvez seja o primeiro livro espírita de humor em quadrinhos, né? Com todas as tiras do Carlos Ruas. E olha que sensacional. Ele também não é espírita, né? Ele se declara livre pensador, agnóstico, não tem uma crença especial, mas ele tem uma admiração porque a avó dele era espírita, era médium. Quando ele era pequeno, entrou e uma vez viu ela psicografando.
e mostrou a carta com os detalhes, nomes, datas, e ele ficou achando incrível isso, possibilidade de contato com outro mundo. Ele viu a avó, isso interiorizou-se e hoje escreve livros ou tirinhas na internet, mas mostrando filosofia, religiões para os jovens, para os adolescentes e adultos em geral também, né? De uma forma engraçada. Daí o sucesso. Então, eu fico pensando tanto com Carlos Ruas como Maurício de Souza, a influência dos avós, avós. né? É interessante, porque assim, a criança aprende bastante com os avós, né? E hoje em dia, com pais, né, e mães trabalhando, né, as histórias acabam se perpetuando e entrando, né, de uma forma até carinhosa. Acabam entrando e a gente leva umas surpresas. Eu estava em Chicago o ano passado e uma companheira amiga nossa nos disse assim, olha, Luiz, eu não sei o que eu faço, porque eu levei meu filho nas escolas de evangelização espírita, levei até os 14, 15 anos, ele me acompanhava e tal, mas ele já ficou mais grandinho, ele falou, não quero ir mais, não quero voltar, fez 18, entrou na universidade, não quero saber nada, e olha só, o que eu faço? Bom, você já semeou, eu perguntei, hoje o que faz? Ele está na universidade e que estuda? Olha, estuda aí uma engenharia e não sei o que, tecnologia, e ele está muito dedicado um projeto que vai ajudar o meio ambiente, uma região aqui que existe, de cuidado da natureza e tal. Eu falei, olha só, não que o evangelho entrou, mas por outro lado, né? Que a gente às vezes quer que siga a linha e tal. Não, o evangelho entrou, ele interiorizou e o seu espírito milenar apontou na área onde ele tem maior capacidade, a tecnologia com o meio ambiente e ecologia. Fantástico. Conseguiu fazer uma aplicação boa, né? Aplicação onde tinha espaço. Exatamente, né? E assim, onde não ficaria muito assim, não tem como aplicar aqui, não. De uma certa forma, né, a espiritualidade ajuda a colocar, né, naquele caminho, né? O bom uso. Isso, porque a gente precisa, na verdade, despertar nas novas gerações, nos meninos, os seus valores adormecidos. Lembremos que são espíritos milenares. Alguns deles podem ser os guias das casas espíritas, ou das igrejas, ou dos núcleos, reencarnando. Né? Podem ser espíritos que conheceram grandes seres, até o Cristo, a gente nem sabe. Né? Esses espíritos estão vindo, a gente tem que ajudar a despertar. E eles, despertando sua consciência, apontarão ao local onde vejam que vão ser produtivos. Que às vezes, como nós queremos, não é o melhor. É verdade. Luiz, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Você que está em casa já sabe, para saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nossa página na internet, é www.amesantos.net.br. E também pode acessar e conversar conosco através de nossas mídias sociais. Estamos no Twitter e no Facebook. Então, ame_Santos. Esperamos você, a sua visita e o seu comentário nas nossas páginas. No programa de hoje, eu estou com Luiz Rivas e estamos falando sobre a literatura infantil. Luiz, uma coisa que você comentou, né, no bloco anterior, que nós somos espíritos milenares. Sim. E é interessante também que, falando assim de muitas vidas, muitas épocas, a gente também tem não só a Turma da Mônica, mas a gente tem algumas historinhas também dos Flintstones, correto? De Scooby-Doo, Jetsons. Até Manda-Chuva. Manda-Chuva também. Nós conseguimos uma parceria genial com os amigos da Warner Bros. Olha, Warner Bros. Que nos permitiram usar os personagens de Hanna-Barbera, especificamente Scooby-Doo, para tratar assuntos de espiritualidade. E lembra-se que Scooby-Doo vai para casas assombradas, tem fantasmas, né? Sempre tem um mistério, Sempre né? tem um mistério, a máquina do mistério com salsicha, né? Toda aquela turma divertida. Então, nós aproveitamos essa ideia
E criamos o primeiro livro chamado Viagem Misteriosa, onde Scooby-Doo vai na casa das irmãs Fox, na cidade de Hydesville. Hydesville, para os que talvez não conheçam, é o local onde surgiram os primeiros fenômenos, onde em uma casa tinha pancadas, barulho. Hoje chama-se Casa Mal Assombrada, né? Sim. Onde um espírito conseguiu se comunicar por umas médiums, são as irmãs Fox. Então, na nossa ficção, lógico, né, Scooby e Salsicha vão nessa casa e vão pernoitar na casa. E volta a acontecer as batidas, pancadas, fenômenos. É uma forma muito engraçada, porque você vai ver a voz dos personagens lendo, né? Salsicha, né? Scooby, você começa a lembrar, inclusive, até nossa infância, né? É muito legal. Logo fizemos outro material onde Scooby-Doo viaja no tempo ao mundo primitivo e encontra os Flintstones, né? E logo depois, aí encontramos a Fred, Barney, a Pebbles, a Pedrita, né? A Bambam, né? A Betty, todos eles, né? Até o Dino está lá, né? Scooby-Doo encontra o Dino, é uma coisa muito engraçada. E é legal porque assim, conseguiu ir bem ao passado dos Flintstones, consegue ver o mistério com Scooby-Doo, depois vai para o futuro com Jetsons. Depois viaja no futuro e encontra no mundo de regeneração os Jetsons, né? Sensacional, com os aparelhos já mais avançados, naves que voam. Então estamos vendo como será a nossa humanidade à frente. E isto para explicar justamente essa transição do planeta, porque Scooby-Doo está vivendo essa transição, né, de saindo de um mundo um pouquinho mais agressivo para entrar em um mundo mais luminoso. Então, é de uma forma engraçada. Logo também fizemos uma parceria que nos permitiu usar o personagem do Manda-Chuva, aquele gatinho fofinho que é o Batatinha, com aquela turma, né, do esperto Manda-Chuva, com Scooby-Doo. Gatos e cachorros juntos, para descobrir um mistério. Os animais têm alma? E olha, aí, que será legal. que os animais têm alma? Há espiritualidade nos nossos bichinhos, né? Eu descobri uma coisa, eu acho que os animais não têm alma. Os animais são almas em evolução, né? Porque às vezes a gente tem alma e ainda uma visão materialista. É como a gente falando, nós temos alma. Não, nós somos almas que temos corpo. Os animais, como estão evoluindo, princípios inteligentes em avanço, os animais têm corpos. Né? Mas é apenas uma questão de ordem de palavras. Mas sim para mostrar que a espiritualidade nossos irmãos animais. Eu acho que as novas gerações vão enxergar neles não como mais animais, sino vão enxergar eles como irmãos. Muita mudança vai ter, inclusive, nos sentimentos, no respeito às plantas, ao meio ambiente em geral. E a gente vê, né, algumas situações, né, especialmente quem tem animal de estimação em casa, né, às vezes parece que tem uma pessoa ali, porque você fala, entende, faz umas carinhas, né, de medo, sabe que aprontou às vezes, né, então isso leva até uma aproximação, né, a um encontro, né, não, realmente é um espiritinho que eu preciso aprender a amar e sabendo amar eu vou conseguir transferir também para outras pessoas, né? Você observa que os nossos cães têm apenas 12.000 anos, que estão próximos aos humanos. Antes viviam selvagens, né? Contato com os humanos há 12.000 anos, os domestica, mas inicialmente são cães para nos proteger de outras feras. O humano dava comida, ele te protegia no meio ambiente. Logo há 2, 3.000 anos, os cães começam a virar mascotes, né? E hoje, depois de que o cão começa a ter essa proximidade mais forte, né? Nós observamos como eles estão tendo noções de consciência. É impressionante, você vê vídeos na internet, né? Quem mastigou meu chinelo, quem acabou meu sapato, aí o cachorrinho está aí, já sabendo o que faz. Eu estava olhando vídeos agora há pouco, de gorilas, né, tirando em pé foto-selfie. Eu vi um passarinho que estava construindo, bordando folhas. Achei incrível. Níveis de inteligência nos nossos bichinhos, né? Gatos com ideias, detectando lugares onde são coisas escondidas. Enfim, mas a gente está vivendo um novo momento. Sensibilizar nosso coração. Até porque nós, originalmente, também somos primatas. Somos mamíferos, né? Nós somos bípedes, somos vertebrados, estamos no reino animalia, né? Nós também somos animais, apenas que com uma inteligência um pouco mais desenvolvida.
Então, a gente enxergando o restante dos nossos irmãos, eu acho que muita mudança vai ter o planeta. E falando em mudanças, diferentes tipos de inteligência, as crianças também têm diferentes tipos de inteligência, né? Então, com essas parcerias, né, com Maurício de Souza, né, Warner Bros, também foram feitas jogos educativos? Nós desenvolvimos alguns desenhos animados, alguns jogos aplicativos para celular, né, ainda, lógico, né, um nível inicial, né, mas voltamos novamente à literatura. Pois vemos que neste instante talvez é o que precisa mais atenção, né? Estão sendo elaborados novos conteúdos, tudo com o objetivo de deixar a doutrina espírita e os ensinamentos espirituais mais próximos das novas gerações, né? Então, demos uma pausa nos jogos, tem alguns que foram elaborados, mas temos material de atividade. Eu acho que isso está conseguindo atingir bem o público. Os livros da Mônica já são mais de 300 mil exemplares, que já nesses 4 anos que conseguiram ser já distribuídos. É uma coisa inédita, né, trazer esse material assim, de uma forma gigante. Talvez nunca antes tivemos tanto livro com espiritualidade e também ensinamentos espíritas assim, tão popularizados. E a questão da acessibilidade, vai também ter livros com audiobooks ou braille para crianças que tenham deficiências visuais? Há estudo para isso, né? É tanta coisa e os projetos vão vindo, mas já temos isso previsto, né? O que agora vem é com a turma jovem, né, abrindo um campo novo com aqueles, já não são mais meninos, né? Agora estão um pouquinho maiores. Para quem ainda não conhece, o Cascão já toma banho, o Cebolinha já mudou seu probleminha de dislalia, né? Já consegue pronunciar, a não ser que está nervoso. A Magali mudou seu regime também de alimentação, né? A Mônica está um pouco mais esbelta. Então, houve mudanças nos garotos, né? E a gente vai usar isto com informações de espiritualidade. O material vem aí bem legal. Até para atingir também o público adolescente, né? Isso. Porque as crianças crescem e tem essa linguagem tem que acompanhar, né, as idades. E eu vejo uma coisa, sabe, que é tão interessante, que no mundo espiritual está planejando, preparando, não somente com... Nós somos um grão na areia, mas está preparando a nível global, com filmes, com desenhos, com chamados super-heróis até, popularizando as ideias espíritas. Como assim? Vemos aí os filmes, a gente falou até pouquinho dos Avengers, né? Dos Vingadores, né? Sem spoilers. Sem spoilers, ok. Não, mas não vamos dar spoiler. O que a gente quer falar é que noções de seres de outros planetas, né? De outros mundos, né? As novas gerações de pequenininhos já começam a ver filme que é possível ter vida em outro mundo, é normal. Né? A pluralidade de planetas com seres vivos, de formas diferentes. Outra coisa mais, um personagem que é o Thor, né, que não é mais que um ser que viveu em outro mundo, né, e foi expulso e veio para a Terra, né, mostrando a origem da cultura escandinava, de sua mitologia, que na verdade são os exilados de Capela, espíritos de outro mundo vindo à Terra. Né? Nós vemos também um Superman, de um outro planeta que estava se destruindo, foi expulso e veio à Terra. Né? Outro nível de sensações, a gente olhando assim, vemos como uma pessoa pode perder o controle e virar até um monstro, né? Mas com o coração tranquilo volta a se acalmar. Nós chamamos de processo de obsessão. Né? Uma pessoa que se descontrola pode ser até tomada por outra entidade, vira uma fera e volta depois, com o coração tranquilo, a melhorar-se. É o Hulk, né? Que perde o equilíbrio e se descontrola. Então, começamos a ver vários personagens, como com a visão espírita, a gente consegue enxergar além. É legal, né, essa sua colocação agora, né, de comparar alguns super-heróis, né, e colocar um ponto espírita, né, isso é bom até para pessoas que estão nas casas espíritas trabalhando com evangelização, né, é mais um olhar, né, que a gente pode passar também, né. É muito legal, porque a gente com informação espírita consegue enxergar um pouquinho mais. A Mulher Maravilha, ué, o que é isso? Ela vive em um outro mundo, aquelas ilhas, né, Amazônia, mas não são mais que lembranças dos antigos povos gregos atlantes. O Aquaman, Atlante.
É um continente que viveram os capelinhos há tempo. E hoje é resgatado como super-herói. E a gente conhece o Aquaman, que ficou mais bonito, não ficou mais, não é? Mais forte. Ficou né? mesmo. O Aquaman anterior não era tão legal. Mas até os nossos super-gêmeos se ativar, né? Modificando suas estruturas, que mostra como o perispírito também pode mudar. Transformers e outros tantos. Né? Então, a gente começa a enxergar o Homem de Ferro, mostra o futuro homem virtual, essa nova raça, homens com mais tecnologia, os cyborgs, né? Homens com conhecimento e vivência de máquinas, né? Para futuramente usar para o bem. E aqueles que, olha interessante, aqueles que perderam seus pais por um crime, ficaram órfãos, tentar reverter na humanidade e na sociedade noções de justiça, que é o Batman e o Homem-Aranha. Né? Verdade. Então, como as transformações, novas visões com a espiritualidade nos começam a mostrar, e esse panorama é riquíssimo, né? Luiz, a gente está faltando 1 minuto para o fim do nosso programa. Vamos lá. Uma pergunta, uma colocação sua para o pessoal, né? Para quem é pai, para quem é avô que está lá em casa. Por que investir um pouco mais na literatura infantil do que simplesmente entregar um aparelho eletrônico? Bom, aparelho eletrônico nada contra também, porque ajuda a tecnologia nas novas gerações. Mas o fundamental de entregar um livro e você ler com a criança, né, é você criar bom hábito de leitura, estímulo de espiritualidade e é o maior investimento que você faz na vida. Você está investindo com teu neto, que será talvez o teu avô na próxima encarnação. Então você vai ter um avô bem espiritualizado. Invista no teu neto, no teu filho, que será teu avô, bisavô lá no futuro. Esse é o melhor investimento que nós fazemos para estar em um mundo de regeneração mais limpo, mais bonito e mais luminoso. Maravilha. Bom, Luiz, eu agradeço muitíssimo a tua vinda aqui no Espiritualidade em Debate. E toda vez que você estiver na Baixada, né, vai ser sempre um grande prazer te receber outra vez. Obrigado, Giovana, e aos amigos. Você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate, sempre neste mesmo horário. Espero você semana que vem. Até lá!